Bom, pessoal, hoje, dia 13 de junho, é uma terça-feira. Vou iniciar aqui um diário de trade. Pode ver, é o dólar. É difícil. Amplitude no início do dia relevante. Dois movimentos direcionais, né? Na compra e um na venda, né? Mas, se a gente for olhar, né? Vamos começar aqui pela ótica do diário. Certo? O dólar está numa região complicada. Por quê? Lá, ele vem esticado, assim como o nosso Ibovespa, né? Outra partida aqui, ó. Também já vem bem esticado, né? Então, querendo ou não, né, a gente fica nessa expectativa de uma correção. Pode ver que no diário está bem afastado das médias, né? Rompeu um suporte importante aqui no 4,92. Mas quem no de ontem, eu não fiz diário, mas o candle de ontem fez uma troca de polaridade, né? E o candle de hoje aqui, deixou uma indefinição. Se a gente for olhar a confirmação do movimento pelo volume, o volume de hoje foi um volume interessante, né? Um volume maior do que os últimos dois pregões, os últimos três pregões, certo? Não diria que é um volume para exaustão, né? Analisar que esse candle, que foi um candle de exaustão desse movimento de alta, observe o tamanho, né, a amplitude do volume em relação ao volume dos outros dias. Mas, por ter fechado no 2G, mostra a dificuldade que o dólar está encontrando de perder essa mínima, né? E também, né, e fazer uma correção um pouco mais acentuada. Amanhã é super quarta, então temos uma movimentação, talvez uma mudança, né, na taxa de juros. Então o mercado pode sentir, né, de uma forma que entre mais volatilidade, né? Graficamente falando, tem que esperar. Tem que fazer, tem que esperar. A tendência é de baixo, tá esticada das médias, né? Mas ele pode vir montar uma estrutura sim. E já o Ibov, né, deixou a primeira barra negativa, como eu vi aqui, do mês, né? Foram aqui 3, 6, 7 pregões seguidos de alta. 7 pregões seguidos de alta, certo? E, lá, sim. E, se a gente for olhar aqui as projeções, eu disse o que? Eu quero o Ibov no 120 mil. 120 mil é uma região mais interessante, né? Mais confluências para a gente pensar numa venda. Porém, tá esticado, tá longe das médias, o mercado pode vir montar uma estrutura, vir buscar esse 50% aqui, deixa eu ajustar. Vir buscar esse 50%, né? Que com as médias de 9 e 20, né? Trocar uma polaridade desse topo anterior, tá esticado. Mas tá em tendência de alta, do mesmo jeito eu dou, tá esticado, tá. Mas tá em tendência de baixa, né? Eu tava procurando aqui divergências, né? No IFR tá sobrevendido, né? Bem sobrevendido. No estocástico também, né? Ó, sempre que o dólar chegou nessa região de mínimo, ó, foi um repique comprador. Aqui, ó. Mas, né, não se sabe ao certo se ele vai entrar repique. Ó, se a gente for olhar o MACD aqui, eu não vejo uma divergência, né? Tem uma divergência assim, bem ampla aqui, mas aqui já pegou outro dia, já foi validada, certo? Ó, se a gente for olhar o fundo anterior, ó, de fato ele está fazendo fundos mais baixos no MACD e candles com volumes fundos mais baixos também nos candles. Não vejo divergência, né? Não sei se minha interpretação, a forma que eu estou falando é a mais ideal, mas está sobrevendido no IFR, certo? O MACD não está apontando divergência, não. Mas, querendo ou não, eu gostaria muito de trabalhar comprado no dólar. Pelo menos eu repique até essa manhã de novo no diário, certo? E por vez, deixa esse candlezinho, um volume. Então, observe. Foto interessante para a gente analisar o volume. Nesses últimos dias, ó, a partir do pregão do dia 6 de junho, ele deixou, tá início, ele deixou essa barrinha aqui no dia 5, um volume mínimo. A gente pode ter encarado isso aqui com uma perca de força no movimento. Porém, nada mais foi do que um pullback sem volume, né? Ele acumulou, né, para romper e dar continuidade ao movimento.
Se a gente for ver, os candles seguintes foram fazendo o quê? Topos e fundos mais altos, porém o volume foi diminuindo, né? Vocês podem ver aqui, ó, o preço vai subindo e o volume vai diminuindo. E hoje, o candle negativo tem um volume mais alto, é maior do que o volume do candle anterior. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa região não foi, aparentemente, a priori, não é uma simples correção, sim uma defesa. Olha aqui, o tamanho do volume de quando é uma defesa e de quando é uma correção. Olha esse volume aqui. Foi uma correção, ele rompeu. Ele rompeu esse candle para dar continuidade aqui. Porém, entrou defesa novamente nessa região. Olha o aumento do volume. Olha a defesa dessa região aqui, ó. Esse candle é comprador. Vendedor. Mais alto nesse. Então, são detalhes que a gente tem que ficar atento. Aí vamos voltar aqui para o diário. Então, ontem eu não fiz o diário. Mas também foi um pregãozinho. Praticamente eu estou exercitando a paciência. Ontem foi mais direcional. Só que no início do dia foi péssimo. Péssimo. Eu fiz duas operações, né, muito boas, mas que não soube de fato aproveitar a região. Por quê? O erro de ontem, né? Já adianta, eu fiquei preso nessa região. É que a gente sabe que aqui é o quebra-conta, né? É o aniquilho sardinha. E tem uma comprinha desse segundo candle aqui, né? Por região. O mercado tirou um stop de 3 pontos. Né? Então, beleza. Deixou esse pai do candle vendedor. Pensei em venda? Não pensei em venda em nenhum momento aqui. Nessa região, não. O mercado veio, buscou essa região de suporte anterior, né? Deixou esse padrãozinho de 1, 2, 3. Deixou essa barra doji. Muita gente pode ter encarado como uma barra vendedora, né? Para ativar o setup VWAP, mas para mim isso foi um pullback por 2 minutos. E acabou que peguei uma compra. Foi mais ou menos aqui. Então, o mercado chegou a andar da minha entrada. O mercado chegou a andar na minha entrada 12 pontos e meio. 12 pontos e meio. E o alvo era aqui em cima. Porém, tá até essa linha amarela aqui para me lembrar que eu tinha uma resistência prévia do dia anterior. Aí era o primeiro teste com VWAP, né? Então aqui eu devia ter zerado minha operação. Saí com um lucro bem interessante, né? No início do dia aqui, saí com praticamente 10 pontos. Né? Mas acabou que, como essa barra veio forte, um volume bem interessante, então eu esperei para segurar a correção. Porém, essa barra, quando deixou essa barra, eu peguei e coloquei meu stop no zero. O mercado me tirou. Nessa barra 9, tentei recomprar. Comprei aqui pelo 2. O mercado andou 6 pontos a meu favor. Voltou, me tirou com stop também de 3 pontos. Né? Não me engano, eu tentei comprar de novo. Record. E foram stopzinhos bestas, né? Stopzinhos bestas. Mas que no final, acabei não tendo paciência e o mercado foi sem mim. Acontece que, para mim, a hesitação, né, tanto eu errei na saída nessa região, como nesse trade aqui. Esse trade, de um duplo, uma dupla registração nessa região, pelo 2 minutos, deixou uma barra elefante sensacional. O que acontece? Quando estava para fechar essa barra 19, eu fiquei em dúvida. Se eu entrava de fato na operação real ou se eu não entrava, né? Já decidi que ia parar o dia e entrava no simulador. E nessa dúvida findou que entrei no simulador, né? Fui disciplinado em relação ao gerenciamento, porém hesitei quando viu, né? Quando vi o meu treino de na entrada. Então, dessa entrada, top 7 pontos e meio, o mercado andou 26. Tava com os stopzinhos bestas aqui. Teria pagado o dia. Aqui já teria pago o stop do dia. Nessa primeira barra. Pois, né, era só lucro. Beleza, mas seguiu o plano. Ficou pelo dia. Não está muito satisfeito, mas acontece. Depois até outra entrada bem interessante que eu vi foi aqui nesse doji.
porque eu já falei muitas vezes, mas eu gosto de entrar na dupla rejeição. Não só nessa primeira, já é uma barra em região de 61, mais média de 20 dos 60, né? A favor da tendência, já daria gatilho. Mais uma dupla rejeição, né, dá mais força ainda no movimento. Então quando ele perde essa barra 28 aqui, que é exatamente a ativação dos 2G, eu faria minha venda buscando o quê? Buscando a priori o 61, né, desse movimento de alta aqui. Beleza? E acontece que o mercado vai caindo, vai caindo, vai caindo e finaliza, né, praticamente triangulando. Certo? Vamos vir para o dia de hoje também, que não, o mercado praticamente não andou, né? Abriu no fechamento de ontem, né? Próximo à região de resistência, né? Já deixei marcado aqui também, região interessante, é com média de 50, 29 descendentes, ancorando no movimento. Pensei, né, até cogitei uma venda nesse candle 6, porém era pré-notícia, né? Não me senti confortável, poderia ser violinado aqui, estava na cara de um suporte, poderia ser violinado e o mercado ir embora. Então veio a notícia, não vendi, não fiz nada, não fiz nada. Nessa região eu comecei a ver o que? Escondendo no diário. Cada vez caindo, o volume veio aumentando. Chegou nessa região, o mercado, né, praticamente perdeu a força. O mercado começou a fazer um fundo arredondado e nos candles positivos a gente tem um aumento sutil do volume. Então aqui eu já fiquei na expectativa de uma estrutura para que eu pudesse trabalhar na ponta compradora. Então observe minha primeira operação, fiz aqui 10h30, 10h40. Praticamente 1h40 sem fazer nada. Então é um exercício de paciência. Eu fiz uma comprinha aqui, pelos 2 minutos. Porém, esse candle 22 teria me violinado. Então eu antecipei. Saí aqui com o stopzinho de 2 pontos. A barra 21. Falei, se ativar aqui, se romper, eu vou entrar de novo. Eu peguei a compra nesse candle 23, né? O stop para mim não tinha sentido eu deixar um stop nessa barra 22, porque se ele perdesse a 9, a 20 e a VWAP, né, já não tinha lógica eu continuar nessa operação compradora. Então eu comprei aqui, mas acabei saindo de forma precoce, porque eu acabei saindo aqui na região do ajuste, né? Chegou a pagar aqui 9 pontos, mas o mercado montou uma estruturazinha e chegou a pagar 18, né? Pelos 2 minutos eu fui, de certo modo, minha entrada ainda foi atrasada, ó, porque vamos lá. A primeira compra foi aqui, ó. Foi nesse candle 52, se não me engano. Foi por aqui, né? E a segunda operação deveria, né, ser feita nesse candle 54, né? E esse candle 54 foi o motivo da minha entrada. Mas eu não peguei nesse rompimento. Eu peguei nesse pullbackzinho aqui, nessa acumulaçãozinha aqui, ó, no rompimento dessa barra 58, né? Coluna nova, sua estrutura. Eu comprei aqui, saí aqui, ó. Saí aqui, mas o mercado ainda vem. Se eu tivesse, eu não tava mais na frente do gráfico, mas essa entrada no candle 65 foi, né, sensacional. Um pullback do rompimento da média de 200 dos 2 minutos, buscando a média de 20 dos 60. Era uma região forte para sair, a região de 50 de ontem. Beleza? Então essa para mim foi uma operação compradora, melhor do dia, certo? E na ponta vendedora, como mencionei, não teve uma dupla rejeição. Nós temos aqui uma barra de retomada baixista no média móvel de 200. Seguindo o macro seria a venda. A gente bateu venda já nessa barra. Mas para mim a venda de fato seria a perca desse 73. Por quê? Porque aqui ele montou um pivô de baixo, né? Veio defesa na retração de 61,8, porém o mercado não teve força de dar continuidade ao movimento. Caso perdesse essa mínima, ele ativar um pivô de baixo e buscar a mínima do dia. Pelos 2 minutos o cenário ficou mais interessante ainda, porque ele estava fazendo pós-rompimento nas médias móveis de 200 e já tínhamos uma média de 20 de 9 totalmente descendentes. Ficou bem mais interessante, né? Bem mais alinhado trabalhar com os 2 minutos. Pelo 15, olhar pelo 15, o mercado deixou uma barra ignorada. Barra ignorada, se a gente for olhar, analisar os volumes,
A gente tem aqui, ó, volume interessante, candle positivo com volume bem inferior, candle negativo com volume maior. Então isso se caracteriza como pullback sem volume. Se trabalharmos exclusivamente com esse candle, temos um stop de 7 pontos, chegou a pagar 10. Não foi 2 para 1, mas foi um risco retorno interessante. E depois o mercado até fez um funil duplo aqui, mas né, já estava em lateralização. Mas não diria que foi errado. Ele até deixou uma baita barra compradora aqui, mas devolveu a barra e ficou lateralizando nessa região, né? Já está trabalhando em trap zone, certo? Então para amanhã eu coloquei o FIB da máxima de ontem com a mínima de hoje, para ver como o mercado vai reagir. E já o índice, hoje também não fiz nada, no índice, está na região lateral, mas né, como vocês estão vendo aqui, está marcado dois extremos, essa linha amarela inferior e essa superior. Essa aqui é a região de 61 macro, certo? 61 macro, tá até essa faixa cinza aqui. O mercado montou um cabeça ombro, né? O que descaracterizou para mim a região foi essa barra notícia. O mercado ficou brigando nessa barra, conseguiu romper, não teve força para lá, deixou venda, estopou, vai. Então para mim não vi uma entrada clara. Se eu quisesse, eu até coloquei a ordem, mas depois tirei. A venda para mim era aqui, estava aqui. O mercado estopou, beleza, ficou brigando nessa região, né? A única venda para mim foi nessa barra 26, isso. Por quê? O mercado deixou um cabeça ombro, mas olha a briga nessa região, né? Quando ele testa 200, né? Vamos observar o volume. Quando ele testa 200, olha o volume, cadê? Olha esse volume, vendedor baixo, vem uma defesa, um volume maior e vem esse candlezinho, né? Que pode se caracterizar como um pullbackzinho também, sem volume. Então, seria uma vendinha nessa perca dessa mínima, caracterizava como um pullback no rompimento dessa 200. Buscando o que? Projetaria, a gente tá trabalhando com a cabeça, com o ombro, trabalharia com a linha do pescoço. Nem sei se cravou o alvo dessa minha operação aqui, já ficou devendo o primeiro alvo, porém eu brigar, ó, essa região aqui, ó, esse suporte aqui, ó, primeiro alvo, ó, linha d'água de sexta-feira, foi quem parou o mercado hoje com a região do 117 mil, né? Então uma vendinha aqui com stop 100 pontos, o mercado chegou a pagar 500. Então, esse retorno sensacional. Poderíamos até trabalhar com esse próprio experamentozinho aqui, mas óbvio, e cravou, né, todos os alvos, né? Terceiro alvozinho, certo? Depois, né, na parte da tarde aqui já, depois do almoço, o mercado deixou algumas estruturas bem interessantes. A gente for trabalhar com o FIB do dia, o mercado veio aqui e rejeitou a região de 50%, uma, duas, três vezes. A gente pode até ver o outro ombro, cabeça, ombro aqui, certo? Mas teria que estar bem confiante no movimento, porque estava brigando numa média móvel de 200. Mas de fato, todas as médias móveis menores já estavam descendentes, confirmando o movimento. Então, essa barra 35, essa barra 41, né? E a confirmação nessa barra 43 deixaram gatilhos vendedores. Para quem quis aguardar de fato um candle que fizesse um pullback de pós-movimento, tivemos esse candle 74, mas pelo horário, né, 3 horas da tarde, muita gente, eu mesmo já não estou nem olhando o gráfico, mas esse foi interessante, deixou uma rejeição interessante na média de 50, né, fez mais um teste nela e veio 600 para baixo. Essa região, se a gente for analisar no 5, muito ruído, né? Vamos olhar no 15. Olha no 15, operando exclusivamente o 15, eu venderia, né? Então você tá VWAP, tem erro, ó,
Cada para baixo, o mercado perdeu a real, voltou, fez fullback, deixou que é negativo. Acabou. Esse candle 12 ficou interessante. Movimento 4, o 14 ficou mais interessante ainda. Uma venda seria aqui. Vamos ver onde essa venda seria nos 5 minutos? Só pra gente ver aqui. Ó, o fato foi aqui, ó. Tu não conseguiu, tentou. Ó, deixou uma barrinha ignorada. Só que não foi fácil, o mercado brigou, né? Mas talvez estivesse operando na tenta movimento, teria pego essa venda aqui, né? Retração de 50, viu o aumento de 50. Então foi uma venda bem interessante. Só demorou a sair dessa região. Top de 200 pontos. Ela andou 1 para 1, voltou, quase estopou, aí foi embora. Mais de 1000 pontos, né? Cabe ao operador decidir se continua, né? Se tem contexto. Analisando o diário, meu amigo. Se a gente pudesse segurar, né? Até a retração de 50 no diário, a gente seguraria. E de fato ele iniciar um movimento corretivo, né? Mas como mencionei no vídeo de domingo, a parte difícil é essa média móvel de 200, né? A gente vê que o índice conseguiu romper. Trabalhar, temos um exponencial abaixo, porém o dólar não conseguiu romper a 200 e se manter acima dela, certo? Então para amanhã, mínimo e máximo, já temos aqui as retrações semanal e todo esse movimento macro aqui para baixo, caso o mercado queira positivo. Essa região de topinho eu não marquei, deixa eu ver se tem alguma confluência. Aqui próximo a mínima de hoje, mas vamos ver amanhã. O mercado vai reagir nessa região. Isso aqui para não poluir o gráfico. Mas o diário de hoje foi esse.